Deusa, eu sou médica, eu me formei há 21 anos na USP. Depois de todos esses anos atuando na área, eu posso garantir a vocês que o ser humano pode viver perfeitamente saudável, com qualidade de vida, bem-estar, felicidade. Mas não é isso que a gente observa, né? Na verdade, o que a gente observa? As pessoas estão cada vez mais doentes, todo mundo tem algum conhecido, se não na família, que tem câncer. As nossas células, na verdade, elas se multiplicam com uma velocidade muito grande. Todas as células, né? A gente sabe que a pele é totalmente substituída a cada 21 dias, a gente sabe disso. Então ela se multiplica com uma velocidade muito grande. E como toda atividade que você faz rapidamente, óbvio que ocorrem erros. E durante essa multiplicação, a cada segundo é produzida uma célula com potencial cancerígeno, com potencial de virar um câncer. E por que a gente não está coberta de tumor? Porque o sistema imunológico está atento, ele reconhece a célula potencialmente maligna e destrói essa célula. Um sistema imunológico que funciona adequadamente evita qualquer doença. Não seria hiper importante, não seria maravilhoso se nós tivéssemos alguma substância para dar uma forcinha para o nosso sistema imunológico, para reforçar, para equilibrar o nosso sistema imunológico? E a gente tem, gente. São os fatores de transferência. Então, os fatores de transferência são pequenas moléculas que levam informação. Elas têm o registro de tudo aquilo que aconteceu com o meu sistema imunológico. Todas as doenças que eu tive que enfrentar, todas as doenças que eu tive que curar, tudo o que aconteceu com o meu sistema imunológico. É um prontuário médico. Prontuário médico, o registro clínico de tudo o que aconteceu com o meu organismo em termos assim, de doenças. E ele leva essa informação, os fatores de transferência, essa molécula, leva essa informação para as demais células de defesa do nosso organismo. Deixa o nosso exército em alerta, e o nosso exército em alerta reforça as suas defesas. Como que reforça as defesas? Gerando uma multiplicação, um aumento de células chamadas células natural killer. São células ditas assassinas. O indivíduo, na vigência do uso de fatores de transferência, ele tem uma resposta muito mais precoce. Em 1 dia e meio, olha a linha azul, em 1 dia e meio ele consegue atacar o seu agressor, pela multiplicação dessas células assassinas, que são as células que estão na linha de frente no combate aos agressores. Essas pesquisas, gente, foram repetidas de forma totalmente independente por vários governos, inclusive o governo da Rússia, e isso motivou o governo da Rússia a aprovar o uso dos fatores de transferência como imunomoduladores em seus hospitais. E os fatores de transferência estão presentes em todos os produtos da For Life. Meu nome é Edson, eu sou médico. Como eu sou médico, cardiologista, infectologista, eu, numa ocasião passada, havia ouvido falar do fator de transferência. O fator de transferência, na verdade, é um elemento que adentra o nosso organismo para ativar o sistema imunológico. Ele ativa o sistema imunológico na formação de novas células de defesa. Então, o que nós temos que analisar do fator de transferência? Primeiro, que é um elemento capaz de modificar o meu sistema imunológico, a transformar a capacidade do meu organismo de responder bem a qualquer doença que eu pegue. E o câncer? No câncer, qual é a ação do câncer? O câncer é o seguinte: o câncer nada mais é que uma doença, uma célula doente,
uma célula doente, tá? Eu tenho 5 células aqui. Exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 células. Tá certo? Essas células têm que comer diariamente. Não tem que comer diariamente? Tem que se alimentar. Quem leva alimento, como eu falei, são os glóbulos vermelhos. Tá certo? Mas eu tenho glóbulo branco ali para defender esse sistema. Uma célula daquela, ela se modifica geneticamente, eu tenho uma alteração genética e ela fica faminta. Ela quer comer mais. E se ela quer comer mais, o que ela faz? Ela começa a comer a vizinha. Ela começa a agir na vizinha. Ela, quando começa a comer a vizinha doente, ela começa a se multiplicar com uma velocidade feroz. Nós temos 2 tipos de multiplicação celular, que é a mitose e a meiose. Meiose meio é de uma forma 2, a mitose de uma forma 4. No câncer, nós temos mitoses consequenciais. Por isso que o tumor começa a se expandir. Porque eles começam a comer, a se alimentar das células que estão em volta. E qual seria a ação de um fator de transferência no processo cancerígeno? Se, na verdade, eu tenho célula de defesa, eu tenho um elemento que está lá na caixa preta, ele vai correr lá para saber o que está vendo naquela célula. O que está vendo aí? O que tem aí que vocês estão comendo tanto? Entra aquele processo da fagocitose. A célula, entendeu? A célula de defesa aqui, né? Vai lá ver, olha só, não tem agente nenhum aí. Vocês estão se matando por quê? Ele começa a travar a multiplicação. Porque é um agente imunológico. É um agente de defesa. O nome é defesa. Então, a ação dela não é acabar com o câncer, mas é no mínimo, estacionar. E se alguma célula estranha dessa sai pela corrente sanguínea para fazer metástase lá na frente, à distância, automaticamente, se eu tenho um sistema imunológico atuando forte, com célula killer, a que mata, ela vai pegar a célula doida ali no meio. E não são uma célula só de defesa, não. São várias de defesa. E quando desprende uma célula cancerígena, desprende uma só. Mas uma só sai de lá, vai implantar, por exemplo, está no cérebro, vai implantar aqui no osso. Está no estômago, vai implantar no fígado. Mas se eu tenho um sistema imunológico atuando, é lógico, evidente que eu vou ter alguma ação. E a ação vai ser o quê? Fagocitose, aquela de englobar a célula errada, o elemento errado e destruir.